Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia, o canal parceiro do blog Marcos Puceno, que tem como objetivo estudar a Palavra de Deus. Antes de começarmos nossa aula de hoje, quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Sou grato de todo o coração e peço que você que esteja assistindo também possa se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas, possam ter acesso a essa aula de hoje, que tem como título A Natureza Tríplice do Homem. Quando falamos da natureza tríplice do homem, estamos falando acerca das três dimensões do homem. O que é o homem? O que é um ser humano? Um ser humano, ele é de fato um espírito, é a nossa verdadeira essência, é aquele que nós somos de fato. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo físico. Aqui temos as três dimensões do homem. E a Bíblia, ela nos dá base, porque isso nós aprendemos dela mesma. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo ensinando e instruindo aquela igreja, olha o que ele escreve passando para eles. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que a própria Bíblia faz muito bem aqui essas três dimensões: espírito, alma e corpo. E é interessante que um estudante da Bíblia ele entenda isso, porque sem entender de fato essas três dimensões, nós nem podemos nos conhecermos como seres humanos e nem vamos de fato extrair aquilo, a verdadeira mensagem que a Bíblia transmite, porque é por meio do nosso espírito que nós vamos entender a mensagem e a linguagem da Bíblia, porque ela é um livro espiritual com a mensagem espiritual, e somente por meio do espírito é que nós vamos saber receber a mensagem da Bíblia, compreender a sua linguagem. Então, para compreender esse assunto, para ter o domínio desse assunto, primeiro nós precisamos ter em mente que existem dois mundos: o mundo espiritual e o mundo físico. Esse mundo espiritual ele surgiu primeiro do que o mundo físico, e o mundo físico veio a existir por meio do que é espiritual, não por meio do que é físico. Pois bem, e se tratando de nós, os seres humanos, o primeiro homem, Adão, o primeiro ser humano, Adão, ele primeiro veio a existir no mundo espiritual. E a Bíblia diz, segundo a Bíblia, e nós vamos ver isso, nós vamos acompanhar passo a passo, que o espírito humano ele foi criado antes do ser humano em si. Assim, o ser humano na sua totalidade ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Isso é que compõe o ser humano. O verdadeiro pessoa, nosso verdadeiro ser é o espírito. Então Adão, antes de ser criado no mundo físico, primeiro ele foi criado no mundo espiritual. E isso foi no sexto dia. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra no mundo físico. Ou seja, Deus não criou todo o mundo físico, não foi criado no sexto dia. Todo o mundo físico ele veio a ser concluído no sétimo dia. Ou seja, Deus trabalhou no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e no sétimo dia também Deus trabalhou. E o que acontece? Que no sétimo dia ele concluiu, ele terminou toda a sua obra. Já existia muita coisa criada no sexto dia, mas Deus terminou toda a sua obra no sétimo. Nós vamos ver logo as referências bíblicas.
Então, o que acontece? O espírito humano foi criado no sexto dia. No sétimo, Deus concluiu toda a sua obra do mundo físico. E depois de ter concluído toda a sua obra, depois do sétimo dia, Deus criou o corpo físico do homem. E é o que nós vamos acompanhar a partir de agora, dia por dia, para saber o que Deus criou em cada dia, até chegarmos no sexto dia, que vamos ver que ele criou o espírito humano. No sétimo dia ele concluiu toda a sua obra no mundo físico, e depois ele criou o ser humano de fato. Mas antes de tudo foi criado o espírito. Depois foi 3 dias depois, 2 dias depois que veio o sétimo e o oitavo, o oitavo, podemos dizer assim, o oitavo, porque foi depois do sétimo. Logo após o sétimo dia, Deus já tinha criado ali de fato o ser humano na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Pois bem, vamos lá então. O que Deus fez no primeiro dia? Nós vamos observar que no primeiro dia Deus criou luz. Deus fez separação entre luz e as trevas. E depois Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Preste atenção nisso. O que Deus fez no primeiro dia? Primeiro, ele criou a luz. Segundo, ele criou a separação entre luz e trevas. E ele só criou essas duas coisas. E depois ele nomeou, ou podemos dizer assim, ele batizou a luz de dia. E as trevas que já existia, ele não criou as trevas no primeiro dia, porque o registro bíblico ele só criou no primeiro dia luz e separação entre luz e trevas. Okay? Então chamou a luz dia e as trevas noite. Então, em Gênesis 1:3 nós podemos comparar isso, podemos verificar isso. Gênesis 1:3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então observe só. Luz, Deus criou, ele disse haja. E fez também o que? A separação entre luz e trevas. E depois ele batizou, ele nomeou, na verdade, o dia de luz e as trevas. Ou ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, tudo que Deus fez no primeiro dia está justamente aqui em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Ele não fez mais nada do que o que está escrito aqui. O que existia antes do primeiro dia? Então, antes do primeiro dia, está muito claro também no versículo 2, que existia somente águas, existia somente trevas. Então, antes do primeiro dia só existia águas, e antes do primeiro dia existia trevas. Só existiam essas duas coisas. Ok? No primeiro dia Deus não criou água, no primeiro dia Deus não criou trevas, Deus não criou nada disso. Essas coisas já existiam. E no primeiro dia Deus criou luz. No primeiro dia Deus criou, ele fez a separação entre luz e trevas. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ok? E o que Deus fez no segundo dia? O que Deus fez no segundo dia nós vamos acompanhar no próximo vídeo, porque já está um pouco longo demais, para não ficar muito